Revista Espírita. Segundo ano, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Dezembro de 1859. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 30 de setembro de 1859. Sessão Geral. Leitura da ata da sessão do dia 23 de setembro. Apresentação do Sr. S., negociante, Cavaleiro da Legião de Honra, como membro titular. Adiamento da admissão para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea feita ao Sr. R., pelo espírito do Dr. Olivier. Esta comunicação notável sob um duplo ponto de vista: o melhoramento moral do espírito, que reconhece cada vez mais o erro de suas opiniões terrestres, e que agora compreende sua posição; em segundo lugar, o fato de sua reencarnação próxima, da qual começa a sentir os efeitos por uma primeira perturbação, o que confirma a teoria dada sobre a maneira pela qual se opera esse fenômeno, e a fase que precede a reencarnação propriamente dita. Esta perturbação resulta do laço fluídico que começa a se estabelecer entre o espírito e o corpo que deve animar, toma a comunicação mais difícil que no seu estado de completa liberdade, o médium escreve com mais lentidão, sua mão é pesada, as ideias dos espíritos são menos límpidas. Esta perturbação, que vai sempre crescendo da concepção ao nascimento, é completa na aproximação do seu último momento, e não se dissipa senão gradualmente algum tempo depois, será publicada com as outras comunicações do mesmo espírito. Segundo, fato de manifestação física espontânea, ocorrido recentemente em Paris, numa casa do bairro Saint-Germain, e narrada pelo Sr. A. Um piano se fez ouvir, durante vários dias seguidos, sem que ninguém o tocasse. Todas as precauções foram tomadas para se assegurar que esse fato não era devido a uma causa acidental. Um sacerdote interrogado a este respeito, pensa que isto pode ser uma alma em pena que reclama assistência e deseja se comunicar. Terceiro, homicídio cometido por uma criança de 7 anos e meio, com premeditação e todas as circunstâncias agravantes. Este fato, narrado por vários jornais, prova nessa criança um instinto assassino inato que não pôde nele se desenvolver pela educação, nem pelo meio onde se encontra, e que não pode se explicar senão por um estado anterior à existência atual. São Luís, interrogado a este respeito, respondeu: o espírito desta criança está quase no início de seu período humano, não teve ainda senão 2 encarnações na Terra, e antes de sua existência atual, pertence às tribos mais atrasadas do mundo marítimo. Ele quis nascer no mundo mais avançado, na esperança dele mesmo avançar. A pergunta de saber se a educação poderia modificar essa natureza, respondeu: isto é difícil, mas se pode, seria preciso grandes precauções, cercá-lo de boas influências, desenvolver a sua razão, mas há a temer que não faça tudo ao contrário. Quarto, leitura de uma peça de versos escrita por uma jovem pessoa, como médium mecânico. Esses versos foram reconhecidos por não serem inéditos e por terem sido feitos por um poeta morto há alguns anos. O estado de instrução do médium, que escreveu um grande número deste gênero, não permite supor que isso seja, de sua parte, um efeito de memória, de onde é necessário concluir que o espírito que se manifestou, tomou ele mesmo nas produções prontas, e que lhe são todas estranhas. Vários fatos análogos provam que a coisa é possível, entre outras o de um médium da sociedade a quem o espírito ditou uma passagem escrita pelo Sr. Allan Kardec, e que este não tinha ainda comunicado a ninguém. Estudos.
Primeiro, evocação do negro que serviu de alimento aos seus companheiros no naufrágio do navio de Constante. Segundo, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís sobre o fato precedente. Uma discussão se estabeleceu a este respeito, na qual tomaram parte vários membros da sociedade. Terceiro, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente por intermédio de 3 médiuns diferentes. A primeira, pelo Sr. R., assinada por São Vicente de Paulo, a segunda, pelo Sr. C.H., assinada por Privat d'Anglemont, a terceira, pela Senhorita H., assinada por Charles IX. Quarto, perguntas diversas feitas a Charles IX. Ele promete escrever a história de seu reino a exemplo de Luís XI. Essas diversas comunicações serão publicadas. Sexta-feira, 7 de outubro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 30 de setembro. Apresentações e admissões. Senhorita S. e Sr. Conde de R., oficial da Marinha, são apresentados como candidatos ao título de membros titulares. A admissão de 5 candidatos apresentados na sessão de 23 de setembro, e da senhorita S. O senhor presidente fez observar, a respeito dos novos membros presentes, que é muito importante, para a sociedade, assegurar-se de suas disposições. Não basta, disse ele, que sejam partidários do espiritismo em geral, é necessário que simpatizem com a sua maneira de ver. A homogeneidade de princípios é a condição sem a qual uma sociedade qualquer não poderia ter vitalidade. E, pois, necessário conhecer a opinião dos candidatos, a fim de não deixar introduzirem-se elementos de discussões ociosas, que fariam perder tempo, e poderiam degenerar em dissensões. A sociedade não visa de nenhum modo o aumento indefinido de seus membros, ela quer, antes de tudo, prosseguir seus trabalhos com calma e recolhimento, e por isso deve evitar tudo o que poderia perturbá-la. Sendo seu objetivo o estudo da ciência, é evidente que cada um está perfeitamente livre para discutir os pontos controvertidos, e emitir sua opinião pessoal, mas outra coisa é dar seu conselho, ou chegar com ideias sistemáticas ou preconcebidas, em oposição com as bases fundamentais. Estamos reunidos para o estudo e a observação, e não para fazer de nossas sessões uma arena de controvérsias. Devemos, aliás, nos referir sobre esse ponto aos conselhos que nos foram dados, em muitas circunstâncias, pelos espíritos que nos assistem, e que nos recomendam, sem cessar, a união como condição essencial para atingir o objetivo a que nos propusemos, e para obter seu concurso. A união faz a força, nos dizem, sede, pois, unidos se quereis ser fortes, de outro modo corteis o risco de atrair os espíritos levianos, que vos enganarão. Eis porque não poderíamos dar mais atenção sobre os elementos que introduzimos entre nós. Designação de 3 novos comissários para as 3 próximas reuniões seguintes. Comunicações diversas. Primeiro, o Sr. Tug transmitiu uma nota sobre um fato curioso de manifestação física, narrado pela Sra. Ida Pfeiffer na descrição de sua viagem a Java. Segundo, o Sr. Peixe narrou o fato de comunicação espontânea, que lhe foi pessoal, da parte do espírito de uma mulher que, quando viva, era lavadeira e do pior caráter. Seus sentimentos, como espírito, não mudaram, e ela continua a mostrar um verdadeiro cinismo de maldade. Entretanto, os sábios conselhos do médium parecem exercer sobre ela uma feliz influência, suas ideias se modificam sensivelmente.
Terceiro, o Sr. R. comunicou uma folha sobre a qual obteve a escrita direta, que foi produzida em sua casa, à noite, espontaneamente, depois de tê-la em vão solicitado durante o dia. A folha, de resto, não traz senão duas palavras: Deus, Fenelon. Estudos. Primeiro, evocação da Sra. Ida Pfeiffer, célebre viajante. Segundo, os três cegos, parábola de São Lucas, dada em comunicação espontânea. Terceiro, o Sr. L. G. escreveu de São Petersburgo que é médium intuitivo, e pede à sociedade consentir em pedir a um espírito superior alguns conselhos a seu respeito, a fim de esclarecer sobre a natureza e extensão de sua faculdade, para que possa dirigir-se em consequência. Um espírito dá espontaneamente, e sem perguntas preliminares, os conselhos que deverão ser transmitidos ao Sr. G. O Sr. Presidente previne a sociedade que, a pedido de vários membros que moram muito longe, as sessões começarão doravante às 8 horas, a fim de poder terminá-las mais cedo. Sexta-feira, 14 de outubro. Sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos de 7 de outubro. Apresentações: o Sr. A. Liveiro, Sr. D. A. R. Proprietário, são apresentados como membros titulares. Adiamento para a próxima sessão particular. O Sr. J., controlador das contribuições do Departamento do Alt-Rim, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. Primeiro, o Sr. Cole comunicou um extrato da obra intitulada Ciência et Terre, do Sr. Jean Reinald, onde o autor emite ideias inteiramente conformes com a doutrina espírita, e aquilo que um espírito disse recentemente sobre o futuro papel da Franca. Segundo, o Sr. o Conde de R. deu parte de uma comunicação espontânea de Savonaroli, monge dominicano, obtida numa sessão particular. Esta comunicação é notável pelo fato deste personagem, embora desconhecido dos assistentes, ter indicado com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, sua idade e seu suplício. Pensou-se que poderia ser instrutivo evocar esse espírito. Terceiro, a explicação dada, por um espírito, sobre o papel dos médiuns, ao Sr. P., antigo reitor da academia, e ele mesmo médium. Os espíritos, para comunicarem-se entre si, não têm necessidade da palavra, o pensamento basta-lhes. Quando querem se comunicar com os homens, devem traduzir seu pensamento pelos sinais humanos, quer dizer, por palavras. Eles tomam estas palavras no vocabulário do médium, do qual se servem, de algum modo, como de um dicionário. Por isso é mais fácil ao espírito se exprimir na língua familiar do médium, embora possa igualmente fazê-lo em uma outra língua que este não conheça, mas então é um trabalho mais difícil. E que evita quando não há necessidade. O Sr. P. encontrou nesta teoria a explicação de vários fatos que lhe são pessoais, e relativos a comunicações que lhe fizeram diversos espíritos em latim e em grego. Quarto, fato narrado pelo mesmo, de um espírito assistindo ao enterro de seu corpo, e que não se crendo morto, não pensava que o sepultamento lhe dizia respeito. Ele dizia: não fui eu quem morreu. Depois, quando viu seus parentes, acrescentou: começo a crer que poderíeis bem ter razão, e que pode que eu não seja mais deste mundo, mas isto me é muito indiferente. Quinto, o Sr. S. comunicou um fato notável de advertência de além-túmulo, narrado por La Patrie, do dia 16 de dezembro de 1858. Sexto, carta do Sr. B. de lá, que depois do que leu na revista sobre o fenômeno do desligamento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade teria a complacência de evocá-lo um dia, juntamente com sua filha, que perdeu há 2 anos, a fim de ter com ela,
como espírito, uma conversa que ainda não pôde obter como médium. Estudos. Primeiro, evocação de Savonarole, proposta pelo Sr. o Conde de R. Segundo, evocação simultânea, por dois médiuns diferentes, do Sr. de lá, vivo, e de sua filha morta há 2 anos. Conversa do pai e da filha. Terceiro, 2 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente, a primeira de São Luís, pelo Sr. L., a segunda da senhorita Clary, por seu irmão. Sexta-feira, 21 de outubro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos de 14 de outubro. Apresentações e admissões. O Sr. Lane, negociante, e o Sr. Pack, doutor em Direito, são apresentados como membros titulares. A senhorita H. é apresentada como membro honorário, em razão do concurso que deu à sociedade como médium, e que ela muito lhe promete dar para o futuro. A admissão de 2 candidatos apresentados na sessão do dia 14 de outubro, e da senhora H. O Sr. S. propôs que, no futuro, as pessoas que desejarem fazer parte da sociedade, devem fazer seu pedido por escrito, e que lhe seja endereçado um exemplar do regulamento. Leitura de uma carta do Sr. T.H. que faz uma proposição análoga, motivada na necessidade de não admitir na sociedade senão pessoas já iniciadas no objeto de seus trabalhos, e professando os mesmos princípios. Ele pensa que um pedido feito por escrito, apoiado na assinatura de 2 apresentadores, é uma garantia maior das intenções sérias do candidato, do que um simples pedido verbal. Esta proposta foi adotada, por unanimidade, nos termos seguintes: toda pessoa que desejar fazer parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, deverá fazer o pedido por escrito ao presidente. Esse pedido deverá estar assinado pelos 2 apresentadores, e relatar: primeiro, que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se obriga a estar com ele conforme. Segundo, as obras que leu sobre o Espiritismo, e sua adesão aos princípios da sociedade, que são os de O Livro dos Espíritos. O Sr. Presidente mencionou a conduta pouco conveniente de 2 auditores admitidos na última sessão geral, os quais perturbaram a tranquilidade de seus vizinhos pelas suas conversas e suas palavras deslocadas. Lembrou, a este propósito, os artigos do regulamento relativos aos ouvintes e convidou de novo os senhores membros da sociedade a ter uma excessiva reserva sobre a escolha de pessoas às quais dão as cartas de introdução, e sobretudo se absterem, de modo mais absoluto, de dá-las a alguém que não fosse atraído senão por um simples motivo de curiosidade, e mesmo a quem, não tendo nenhuma noção preliminar do espiritismo, estaria, por isso mesmo, na impossibilidade de compreender o que se faz na sociedade. As sessões da sociedade não são um espetáculo, deve-se assistir a elas com recolhimento, e aqueles que não querem senão distrações, não devem vir procurá-las numa reunião séria. O Sr. T.H. propôs a nomeação de uma comissão de 2 membros, encarregada de examinar a questão das entradas concedidas às pessoas estrangeiras, e de propor as medidas necessárias para prevenir o retorno dos abusos. Os senhores T.H. e Col foram designados para fazerem parte dessa comissão. Estudos. Primeiro, problemas morais e perguntas diversas dirigidas a São Luís. Segundo, o Sr. de R. propôs a evocação de seu pai, por considerações de utilidade geral e não pessoais, presumindo que disto possa sair um ensinamento. São Luís, interrogado sobre a possibilidade desta evocação, respondeu: vós o podeis perfeitamente, entretanto,
eu vos faria notar, meus amigos, que esta evocação requer uma grande tranquilidade de espírito. Esta noite, discutistes longamente assuntos administrativos, e creio que será bom remetê-la a uma outra sessão, tendo em vista que pode ser mais instrutiva. Terceiro, o Sr. Leyde propôs a evocação de um de seus amigos, sacerdote quando vivo. São Luís, interrogado, respondeu, não, porque, primeiro, o tempo não nos permite, em seguida, eu, como presidente espiritual da sociedade, nisto não vejo nenhum motivo de instrução. Será preferível fazer esta evocação na intimidade. O Sr. S. pediu que se mencione na ata o título de presidente espiritual, que São Luís quis tomar. Sexta-feira, 28 de outubro de 1859. Sessão Gera. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 21 de outubro. Apresentação de 5 novos candidatos como membros titulares, a saber, o Sr. N. negociante, de Paris, a senhorita Emily N., mulher do precedente, a senhora viúva G., de Paris, a senhorita de P., de Estocolmo, a senhora de L., de Estocolmo. Leitura dos artigos do regulamento relativo aos ouvintes, e de uma notícia para a instrução das pessoas estranhas à sociedade, a fim de que elas não menosprezem o objeto de seus trabalhos. Comunicações. Primeiro, leitura de um artigo do Sr. Oscar Cometante sobre o mundo dos espíritos, publicado no SECLE do dia 27 de outubro. Refutação de certas passagens deste artigo. Segundo, leitura de um artigo de um jornal novo, intitulado Girouette, e publicado em Saint-Étienne. Este artigo foi concebido num espírito benevolente para com o espiritismo. Terceiro, doação de 4 poemas, do Sr. de Porry, de Marseille, autor de Auranie, dos quais foram lidos fragmentos. Estes são, La Captive Étienne, Les Bohémiens, Poltaua, Les Prisonniers du Caucase. Agradecimentos serão dirigidos ao Sr. de Porry, e as supraditas obras serão depositadas na Biblioteca da Sociedade. Quarto, leitura de uma carta do Sr. Det, membro titular, contendo diversas observações sobre o papel dos médiuns, a propósito da teoria exposta na sessão de 14 de outubro, e segundo a qual o espírito tiraria as suas palavras no vocabulário do médium. Ele combate essa teoria, pelo menos do ponto de vista absoluto, por fatos que vêm contradizê-la. Pede que a questão seja seriamente examinada, ela será remetida à ordem do dia. Quinto, leitura de um artigo da Revue Française do mês de abril de 1858, página 416, onde está narrada uma conversa de Béranger, da qual resulta que quando vivo, suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. Sexto, o Sr. Presidente transmitiu à sociedade os adeuses do Sr. B.R., membro titular que partiu para Havana. Estudos. Primeiro, foi proposta a evocação da Sra. B.R., que partiu para Havana, e que se encontra no mar neste momento, a fim de ter dela mesma as suas novidades. São Luís, interrogado a este respeito, respondeu: seu espírito está muito preocupado esta noite, porque o vento está soprando com violência. Era um momento de grandes tempestades assinaladas pelos jornais, e o cuidado de sua conservação ocupa todo o seu pensamento. Para o momento o perigo não é grande, mas o será. Só Deus o sabe. Segundo, evocação do pai do Sr. de R., proposta na sessão do dia 21 de outubro. Resultou desta evocação que o cavaleiro de R., seu tio, de quem não tinha notícias há 50 anos, não estaria morto, e habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde estaria identificado com os costumes dos habitantes, não tendo tido ocasião de dar suas novidades,
será publicada. Terceiro, evocação do rei de Canala, Nova Caledônia, falecido em 24 de maio de 1858. Esta evocação revelou neste espírito uma certa superioridade relativa, e apresentou isto de notável, uma grande dificuldade em escrever, apesar da aptidão do médium, anunciou que com o hábito escreverá mais facilmente, o que foi confirmado por São Luís. Quarto, evocação de Mercúrio Jean, aventureiro, que partiu de Lyon em 1478 e foi apresentado a Louis XI. Deu esclarecimentos sobre as faculdades sobrenaturais das quais se acreditava dotado, e das notícias curiosas sobre o mundo que habita neste momento, será publicada. Sexta-feira, 4 de novembro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos do dia 28 de outubro. Admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. Projeto apresentado pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão de ouvintes. Depois de uma discussão em que tomaram parte diversos membros, a sociedade decidiu que a proposição será adiada, e que provisoriamente ter-se-ão em conta as disposições do regulamento, que os senhores membros serão convidados a se conformarem rigorosamente com as disposições que regulam a admissão de ouvintes, e a se absterem, de modo absoluto, de dar cartas de introdução a quem não tenha em vista senão um objeto de curiosidade, e não possua nenhuma noção preliminar da ciência espírita. A sociedade adotou em seguida as 2 proposições seguintes. Primeiro, os ouvintes não serão admitidos às sessões passadas às 8h15. As cartas de admissão disto farão menção. Segundo, todos os anos, na renovação do ano social, os membros honorários serão submetidos a um novo voto de admissão, a fim de riscar aqueles que não estiverem mais nas condições requeridas, e que a sociedade não julgar dever manter. O senhor administrador tesoureiro da sociedade apresentou a conta semestral, de 1º de abril a 1º de outubro, assim como as peças justificativas das despesas. Resulta desta conta que a sociedade tem um saldo suficiente para fazer face às suas necessidades. A sociedade aprovou as contas do tesoureiro e lhe deu quitação. Comunicações diversas. Carta do Sr. B. de lá, em resposta ao envio feito de sua evocação e de sua filha. Ele constatou um fato que confirma uma das circunstâncias da evocação. Carta do Sr. Dumas, de Sétif, Algéria, membro titular, que transmite à sociedade um certo número de comunicações que obteve. Estudos. Primeiro, os senhores P e de R chamam a atenção sobre uma nova narração do naufrágio do navio Le Constante, e publicada pelo Siecle. Disto resultaria que o negro morto para ser comido não teria se oferecido voluntariamente, assim como se disse na primeira narração, e que, assim, haveria contradição com as palavras do espírito do negro. O Sr. Cole não vê contradição, uma vez que o mérito atribuído ao negro foi contestado por São Luís, e que o próprio negro disto não procurou se prevalecer. Segundo, exame de uma questão proposta pelo Sr. Lees sobre o espanto dos espíritos depois da morte. Ele pensa que o espírito, tendo já vivido o estado de espírito, não deveria espantar-se. Ele respondeu: este espanto não é senão temporário, prende-se ao estado de perturbação que se segue à morte, cessa à medida que o espírito se desliga da matéria e recobra as suas faculdades de espírito. Terceiro, pergunta sobre os sonâmbulos lúcidos que tomam os espíritos por seres corpóreos. Este fato foi confirmado e explicado por São Luís. Quarto, evocação de Urbain Grandier. As respostas, sendo muito lacônicas,
em consequência da falta de hábito do médium, e o espírito tendo dito que seria mais explícito com um outro médium, esta evocação será reprisada em uma outra sessão. Sexta-feira, 11 de novembro de 1854. Sessão geral. Leitura da ata. Apresentação. O Sr. Pierre D., escultor em Paris, é apresentado como membro titular. Comunicações diversas. Primeiro, carta do Sr. de T. contendo fatos muito interessantes de manifestações visuais e verbais que confirmam o estado no qual se encontram certos espíritos que duvidam de sua morte. Um dos fatos narrados oferece esta particularidade que, no espírito em questão, esta ilusão persistia ainda mais de 3 meses depois da morte. Esta narração será publicada. Segundo, fatos curiosos de precisão narrados pelo Sr. Van B. R. de Lai, e que lhe são pessoais. Ele jamais ouvirá falar dos espíritos e de suas comunicações, quando se achou, por acaso inopinadamente, conduzido a uma reunião espírita em Dordrecht. As comunicações, obtidas em sua presença, o surpreenderam tanto mais quanto era estranho à cidade, e desconhecido dos membros da reunião, foram-lhe ditas sobre ele, sua posição e sua família uma multidão de particularidades das quais só ele tinha conhecimento. Tendo evocado sua mãe e lhe perguntado, como prova de identidade, se tivera vários filhos, ela respondeu: não sabes tu, meu filho, que tive 11 filhos, e o espírito designou todos pelos seus prenomes e a época de seu nascimento. Desde então, este senhor é um adepto fervoroso, e sua filha, jovem pessoa de 14 anos, tornou-se muito boa médium, mas sua mediunidade apresenta particularidades bizarras. Na maior parte do tempo ela escreve de trás para diante, de tal sorte que, para ler o que ela obtém, é preciso apresentá-lo diante de um espelho. Muito frequentemente, também a mesa sobre a qual ela se coloca para escrever, se inclina por si mesma em forma de carteira, e fica nesta posição, em equilíbrio e sem sustentação, até que ela acabe de escrever. O Sr. Van B. R. narrou outro fato curioso de precisão por um espírito que se lhe comunicou espontaneamente, sob o nome de Dixie Lammers, e que foi enforcado sobre o próprio lugar onde se fazia a comunicação, e em circunstâncias cuja exatidão foi verificada. Esta narração será publicada, assim como a evocação a qual deu lugar. Estudos. Primeiro, exame da questão proposta pelo Sr. Det, sobre a fonte onde os espíritos tiram seu vocabulário. Segundo, perguntas sobre a obsessão de certos médiuns. Terceiro, evocação de Michel François, ferrador que fez uma revelação a Louis XIV. Quarto, evocação de Dixie Lammers, cuja história foi contada precedentemente. Quinto, 3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente, a primeira pelo Sr. R., assinada por Lamennais, a segunda pelo Sr. D. Filho, a criança e o riacho, parábola assinada por São Basílio, a terceira pela senhorita L. J., assinada por Orígenes. Sexto, a senhorita J., médium desenhista, traçou espontaneamente um grupo notável, assinado pelo espírito de Lebrun. Todas as questões e comunicações acima serão publicadas. Sexta-feira, 18 de novembro de 1859. Sessão particular. Leitura da ata. Admissão do Sr. Pierre D., apresentado na última sessão. Comunicações diversas. Primeiro, leitura de uma comunicação espontânea, obtida pelo Sr. P., membro da sociedade, e ditada pelo espírito de sua filha. Segundo, detalhes sobre a senhorita Désiré Godou, residente em Hennebont, Morbihan, e que está dotada de uma faculdade mediatriz extraordinária.
Ela passou por todas as fases da mediunidade. Primeiro teve as manifestações físicas mais estranhas, depois se tornou sucessivamente médium audiente falante, vidente escrevente. Hoje, todas as suas faculdades estão concentradas nas curas das doenças, que ela cuida pelos conselhos dos espíritos. Ela opera curas que foram consideradas como miraculosas em outros tempos. Os espíritos anunciam que sua faculdade se desenvolverá ainda mais. Ela começa a ver as doenças internas, por um efeito de segunda vista, sem estar em sonambulismo. Uma notícia será publicada sobre este assunto notável. Estudos. Primeiro, pergunta sobre as faculdades da senhorita Desiree Godot. Segundo, evocação de Limetrie. Terceiro, 4 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente, a primeira pelo Sr. R., assinada por São Vicente de Paulo, a segunda pelo Sr. Cole, assinada por Platão, a terceira pelo Sr. D. Filho, assinada por Lamennais, a quarta pela senhorita H., assinada por Marguerite, dita Rainha Margot. 25 de novembro de 1859. Seção geral. Leitura da ata. Comunicações diversas. O Sr. Dr. Morreri doou à sociedade uma brochura intitulada Sistema Prático de Organização Agrícola. Embora essa obra seja estranha ao objeto dos trabalhos da sociedade, será depositada na biblioteca. Agradecimentos são endereçados ao autor. Carta do Sr. de P., completando os fatos de visões e aparições dos quais deu conta na sessão do dia 11 de novembro. Carta do Sr. Conde de R., membro titular, retido em casa por uma indisposição, e que se coloca à disposição da sociedade para que façam sobre ele todas as experiências que julgarem convenientes, relativamente à evocação de pessoas vivas. Estudos. Primeiro, evocação de Jardim, falecido em Nevers, e que conservar os restos de sua mulher no genuflexório, será publicada. Segundo, evocação do Sr. Conde de R. Esta evocação excessivamente notável pela extensão dos desenvolvimentos dados com uma perfeita precisão e uma grande limpidez de ideias, lança uma luz muito grande sobre o estado do espírito separado do corpo, e resolve numerosos problemas psicológicos. Ela será publicada no número da revista de janeiro de 1860. Terceiro, 4 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente, a saber a primeira de uma alma sofredora, pela senhorita de B., a segunda o espírito de verdade, pelo Sr. R., a terceira de Paulo, o apóstolo, pelo Sr. Cole. Esta comunicação foi assinada em grego. A quarta, pelo Sr. Didi Filho, assinou Charlotte, o pintor, que anunciou uma série de comunicações, devendo formar um conjunto.